Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui neste novo canal, no qual a gente vai postar apenas agora podcast. Então se inscreva, deixe seu like, compartilhe para que mais almas venham ser alcançadas através dos testemunhos que a gente vai postar aqui neste canal. No outro a gente vai deixar as orações, os vídeos de vlog, os vídeos informativos. Vai ser no outro canal, o Natanael Vieira. Mas neste aqui a gente vai postar só podcasts. E o novo nome que a gente está dando é NatanCast. Então, se inscreva para que você não venha perder nenhum vídeo. No testemunho de hoje, a gente vai entrevistar o pastor Antônio Marcos. Pai do Senhor, pastor. Pai do Senhor, irmã. Né? Então, já deixa o seu like e após este vídeo, deixe o seu comentário aqui para falar aquilo que você achou. Então, vamos começar. Eu gostaria, pastor, que você começasse contando um pouco da sua história, até o momento em que você tem um encontro com Jesus. Quanto tempo foi, quantos anos demorou e como foi até o dia que o senhor se encontrou e aceitou Jesus. A paz do Senhor, irmão Natanael, a paz do Senhor, né, a todos, né, que vão ouvir, né, esse vídeo, esse testemunho que a gente vai estar contando, né, um testemunho de vida nosso que nós passamos, né, por um período que a gente somente Deus, se a gente não tiver, né, entregue totalmente na mão de Deus, a gente, vamos falar assim, a gente não sobrevive mesmo, porque a conversão minha, na verdade, o testemunho meu é um testemunho que na época eu tinha 24 anos, né? Eu tinha 24, de 23 para 24. Eu tinha uma filhinha com 3 anos. Naquele momento ela estava começando, né, a crescer, querendo brincar com o pai, porque eu sou uma pessoa muito pegada, né, principalmente com os filhos da gente, hoje com meu neto. E naquele tempo, quando eu senti o sintoma, né, vamos falar assim, daquela doença, daquela enfermidade que eu peguei, e eu estava trabalhando. Que nem eu comentei, a gente estava comentando antes, né, da gravação, tudo, que eu gostava assim, de fazer esporte, gostava de jogar bola, né, fazer esporte, e do nada, trabalhando, eu trabalhava o dia inteiro, aí durante o período que eu ia embora para casa, eu senti umas dores, né, na íngua, na virilha, né? Sentia dores e começou a inchar e daí no outro dia eu fui no médico, na época eu trabalhava na usina, isso daí foi em 98, estava começando para 98, né, começou isso daí, eu trabalhava na usina e daí eu comecei, né, fazer acompanhamento pelos médicos, né, da empresa, que é o mesmo médico que era de Charqueada, né? E ele trabalhava também nessa empresa que eu trabalhava. E só sei que, a partir do momento que eu comecei a fazer esse acompanhamento com os médicos, ali começou a trajetória e a busca pelo algo que, quando você está bom, né? Você está ali, está bom, está bem, vamos falar assim, está com saúde, às vezes a gente não dá valor. Não dá valor pela saúde. Às vezes a pessoa vai muito extravagância, né? A gente sabe que as pessoas do mundo, que estão no mundo, eles acham que... vamos aproveitar o momento, né? Vamos aproveitar esse momento aqui, vamos fazer, amanhã, né, não vai fazer mais, assim e assim vai. Mas a gente sabe que, a partir do momento, você só vai dar valor na saúde. Na saúde, quando você perde só. É só quando a gente perde a saúde, você vai dar valor. Aí, naquele momento, ali começou a caminhada minha, a história minha dessa enfermidade. Aproximadamente. E daí, irmão, eu comecei ali passar aquelas enfermidades e o médico fez uma biópsia, né? Na virilha minha, aqui no hospital mesmo de Charqueada. E parece que foi assim, a mesma coisa cutucar num enxame de abelha. Você cutuca, ele começa a alvoroçar e aí essas enfermidades, o que aconteceu? Daí começou
doía a barriga, doía a costa, não era só a virilha, né? E começou a doer a barriga, a costa, então assim, não tinha um jeito de eu ficar assim confortável, né? Sem a dor. E a dor começou cada vez mais, começou, né, a aumentar, se agravando e foi indo. E eu acompanhava com o médico, e o laudo, né, dessa primeira biópsia que eu fiz não tinha saído ainda. E eu estava vendo ali que foi ali o início de tudo, um processo de tudo. Porque a gente não conhece, não sabe, né, o processo de Deus, né? Mas Deus, ele sabe. Porque tem aquele ditado que as pessoas falam assim, ou vem pelo amor ou vem pela dor. E eu só sei que eu passei um momento ali que daí saiu, né? Saiu o laudo, o resultado, tudo. E não deu nada. Não deu nada naquele laudo que foi feito, né? Aquela biópsia que foi feita na virilha. Só que antes disso, a minha esposa, que estava mais acompanhando, né? Acompanhando mais, e ela estava querendo assim esconder algo de mim. Para quê? Para que eu não ficasse abalado, não ficasse nervoso e acelerasse mais, né? A célula da doença. Porque a partir do momento que a gente fica nervoso e estimula, né, vamos falar assim, a aceleração da enfermidade que estava no corpo da gente, porque, né, até nesse tanto não tinha dado nada. Mas só que ela estava ali acompanhando junto comigo e estava todo momento ali perguntando para os médicos. Aí chegou uma enfermeira e falou para ela, viu, mas você não sabe, sua esposa está com câncer. Daí ela foi até questionar até o médico, porque assim, ela é esposa minha, né? Ela estava acompanhando, por que ela não estava sabendo? Aí nisso, até o médico falou, mas espera um pouquinho, o laudo nem chegou ainda. Como que eu vou dar um resultado para você, um diagnóstico, se nem eu tenho o exame? Só sei que foi acontecendo isso, irmão. O inimigo, ele começou a lutar, né? Desde aquela vez, ele começou a lutar comigo já naqueles tempos, para a gente desanimar, para a gente, vamos falar assim, vamos falar assim, nervoso, que nem eu falei, né? Porque a partir do momento que você fica nervoso, você vai estimular a célula, né? Do corpo, e a doença, ela vai se agravar quanto mais rápido. Mas graças a Deus, irmão, que eu fui uma pessoa, sempre, né? Sou uma pessoa, desde antes de ser cristão. Eu era católico, minha esposa era católica, trabalhava, fazia obra, né? Na igreja católica. Mesmo nós sabemos que estava fazendo, assim, não era certo, que hoje eu sei, né? O que é o certo, porque não existe deuses, não existe santo. A gente sabe que o único santo está junto com o Senhor. E sabendo que a gente pode estar buscando o próprio Deus diretamente. A gente tem a intimidade de conversar com o próprio Deus. E naquele momento ali veio, não veio resultado, não deu nada. E só que a enfermidade que eu estava passando, ela foi se agravando cada vez mais. Foi aumentando e foi. Aí a dor da barriga não estava aguentando. Durante a noite não conseguia dormir, durante o dia não conseguia ficar de pé. E ali não tinha, né? Tomava medicamento, minha esposa junto comigo, acompanhando eu. E as pessoas, né, que estavam ao redor de mim, eu ali estava sofrendo, mas estava segurando. Porque quem vai sofrer não é a gente vai sofrer, porque a gente está com aquela enfermidade. Mas quem está do lado, né, da gente vai sofrer bem mais, porque a gente sabe que quem está ali vendo, né, tá vendo você sofrer, ela não quer passar o que ela está vendo. Exato. Né? Para quê? Para que nem eu comentei, a célula, né, do câncer, ela vai só espalhar, só vai afetar cada vez mais a partir do momento que você vai ficar nervoso e você vai se entregar. E você vai se entregar, porque naquele momento ali eu creio que eu agarrei na mão de Deus, né? E mesmo não sabendo, né? Ou a enfermidade, não sendo crente, não sabendo também essa enfermidade, o que era também, porque assim, nem eu não sabia, né, do que era, mas os médicos suspeitavam, mas enquanto ele não tivesse o diagnóstico na mão, ele não podia falar, né, tal coisa, porque está aqui, está confirmado, então o médico também não pode estar falando algo dele, mas ele sabe, ele conhece, ele suspeita, ele conhece.
E aí, irmãos, cada vez foi agravando cada vez mais. Aí a minha esposa resolveu, como eu tinha um convênio, né, na Heiser, né? Antigamente, naquela época, era a usina Costa Pinto, né? E daí eu fui para os plantadores de cana. E dali eu falo para vocês que começou a luta. Que começou a luta, começou uma experiência, vamos falar assim, uma experiência com Deus. E eu ali naquele quarto, teve uma época que eu estava deitado ali naquele quarto sozinho, né? E a minha esposa, ela ficava pro lado de fora, desde quando eu entrei no hospital, ela ficou junto comigo ali de fora, mas não podia estar entrando, né? Porque eu já era de maior, então eu não precisava de acompanhante, né? Até a situação que eu estava também não precisava de acompanhante. E ali eu recebi uma pessoa que ali foi uma mãe para mim, tanto para mim como para minha esposa. Eles moravam em Piracicaba, tudo. E hoje ela já não está mais com nós, né? Essa pessoa, ela partiu. E que Deus deu um bom lugar para ela, porque ela foi uma pessoa muito boa para mim. Porque ali eu falo para você assim, irmão, que ali Deus enviou um servo. Porque essa mulher, ela vinha, ela trazia, ela morava perto, né, do hospital. Ali ela chegava, porque ela tinha uma parente ali dentro do hospital, então ela podia entrar a qualquer momento, e minha esposa já não podia. Ali ela levava suco para mim, levava alguma coisa para mim comer, para se alimentar, né? E eu só sei que outra coisa que eu vou passar para vocês também, que daí foi uma experiência realmente espiritual. Essa foi uma experiência espiritual que começou nesse processo mesmo. Nesse processo mesmo de internação. Que eu fui uma pessoa assim, que na época, quando eu estava com enfermidade, muitas pessoas veio, viu? Vamos então benzimento, fazer benzimento, né? Vamos tal, tem um rapaz lá que faz isso, faz aquilo, vai desmanchar, daí é obra. Eu pegava e falava assim para ele, viu? É uma coisa que eu falo para você, se vir falar de Deus para mim, eu aceito. Mas se for para mim ir atrás de obra, dessas coisas eu não quero, dessas coisas eu não quero. Se quiser vir fazer uma oração para mim, eu aceito. Mas ir atrás de benzimento, esquece, gente. Porque eu sei que é um Deus só. E uma vez, nesse processo de saúde, de enfermidade, chegou uma pessoa, um irmão meu, porque naquele desespero dele, né, de ver o irmão caçula, né, mais novo, de estar ali naquela agonia, naquele sofrimento, ele chegou para mim e falou assim, Marquinhos, tenho assim, na época era padre, como eu era católico, né, ele falou assim, ó, tem um padre assim, assim, assado, não vamos falar lugar, nada, né, que era em Piracicaba, e ele falou assim, ó, tem um padre ali que ele vai curar você, olha, pensa num padre muito bom, ali ele vai curar você. Aí, muito meu irmão ficar insistindo, meu irmão mais velho, ficar insistindo. Aí eu peguei e falei, vamos lá para ver. Aí eu peguei e fui lá com ele. Ele foi e tinha que pagar consulta ainda. Tinha que pagar a consulta. Aí ele foi, pagou consulta para mim e fiquei esperando. Só que olha como é que é as coisas. Ali os próprios demônios, ali ele já começava a falar na boca das pessoas, falou, viu? Olha, fulano de tal veio aqui, que era um parente, né? Um parente deles veio aqui. Olha, ele estava com um problema assim, assim, assado. Ele foi curado, agora não tem mais. Olha, fulano de tal. E eu ali na fila ouvindo. Eu falei, nossa, estou no lugar certo. Falei, estou no lugar certo. Eu falei, naquele momento, né? Uhum. Aí, e fui entrando. Nós tínhamos que passar por uma consulta primeiro, para depois entrar dentro da igreja. Uhum. Daí, passamos por aquela consulta, entramos dentro da igreja. Aí chegou ali uns padres, tudo de preto. Eu, sem ter conhecimento, né? Eu olhei e falei, mas já comecei a assustar. Já achei algo diferente ali naqueles padres ali. E eu fiquei ali ouvindo, né? Eles fazendo a cerimônia dele. E depois, como nós ia ser consultado, nós tínhamos que passar por uma salinha também. E ali nós contava. E era 2 pessoas que ficavam, né, e 2 padres que faziam pergunta para cada um fazia uma pergunta para aquelas pessoas. Só que uma coisa que eu falo para vocês é assim, irmão. Deus, ele age de uma maneira
É diferente, porque Deus, quando Ele quer curar, Ele cura em qualquer lugar, né? Ele vai em qualquer hora. Porque ali eu deparei numa situação que eu estava numa salinha escura. Aquela sala era uma sala muito escura e não ligaram a luz nem para ver o rosto deles. Nem para ver o rosto dele, porque eu posso falar para você que não sei se ele era branco, né? Se ele era de pele escura. E ali eu nem vi. Aí ele foi perguntando para mim, eu comecei a contar que estava com muita dor, que era na barriga, e quando não era na barriga, era na costa, e eu também não sabia que enfermidade que era. Daí ele pegou e falou assim, então vamos colocar de pé, que eu vou fazer uma oração, eu vou rezar para você, ele falou. E eu peguei e coloquei. Só que ali eu deparei numa situação assim, que quando ele começou a fazer a reza a dele lá, e eu comecei a pensar em Deus, a clamar em Deus, sem ser cristão ainda. Eu comecei a clamar a Deus. Ali, as pessoas que foram dentro daquela salinha que estava comigo, que eu vi assim, porque eu entramos, né? Foi 4 pessoas, e aquelas pessoas escutavam, blum, caiu no chão, outra, blum, caiu no chão. Eu falei, Senhor, tenha misericórdia. Mesmo sem ser cristão, eu falei assim, Senhor. Aí ali eu comecei, né? Pedir, pelo amor de Deus, Senhor, tenha misericórdia. Porque eu estou vendo que aqui eu estou deparando num lugar aqui que realmente não é de Deus, não. Porque a pessoa num lugar escuro, as pessoas começaram a cair, eu fui, e resisti, acabei resistindo. Você ali. Sentiu? Hã? Você sentiu alguma coisa? Não, ali é escuridão, as pessoas começaram a desmaiar, irmão. A pessoa começou a desmaiar, e ali eu fiquei ali, sabe? Assim, ali uma certa situação, que eu pedi, falar para Deus, falei, Senhor, tem misericórdia, porque eu estou vendo que não estou no lugar certo aqui. Aí eu resisti, sabe? Eu não caí, eu não desmaiei. Aí ele começava a balançar minha cabeça, querendo tentar derrubar, mas ali eu sabia que Deus estava comigo naquele momento. Aí foi, irmão, que daquele tempo para cá, aí todas as pessoas que iam em casa, na minha casa, lá eu pegava, falava, as pessoas falavam assim para mim, ô Marquinhos, vamos atrás de tal isso. Eu falei, não. Falei assim, eu vou se for numa igreja. Ou se for alguma pessoa, algum irmão vir orar para mim e falar de Deus. E atrás dessas coisas eu não vou. Então, daí ali eu não tinha descoberta, né? Aí depois eu fui para o hospital, né? Que é os plantadores de cana. E foi ali que eu deparei com algo, vamos falar assim, espiritual. Porque até eu falei dessa mulher que foi lá, que Deus enviou aquele anjo, né? Para trazer alimento para mim, que nem eu estava falando da passagem de Elias, né? Ontem nós estávamos comentando que Elias, Deus ele enviou, né? Um corvo para dar pão e carne para ele. E tinha um ribeirinho ali de Querite, né? Para tomar água e se alimentar. É uma coisa que eu falo assim, vamos falar assim, para todos nós que está aqui e né? Que vai assistir esse vídeo, né? Desse testemunho que eu estou dando, que Deus, esse Deus que nós servimos hoje, ele é muito maravilhoso. Porque lá atrás ele já estava tratando comigo. Porque quando eu estava dentro do hospital, os médicos fez um monte de exame em mim. E até o exame da medula, que é um exame triste, irmão. Triste, porque tem que furar o osso e puxar o líquido da medula. Para ver se tinha leucemia, né? Vamos falar assim, leucemia a gente sabe que é um câncer também, mas só que ela é no sangue, né? E eu só sei que ali veio um servo de Deus, um irmão, né? Que antigamente ele era católico e tudo, aí ele se converteu, primeiro do que nós, e aí ele veio para fazer uma oração, fazer uma visita para mim, veio fazer uma oração. Irmão, hoje eu nunca mais esqueço. Eu só não sei aonde que está aqui nessa página. Aqui na Bíblia, mas está aqui na Bíblia. É uma pena. Ela. E ele falou assim, irmão,
posso fazer uma oração para você? Falei, pode sim, opa, sendo de Deus, vindo de Deus, pode fazer o que for. Naquele momento, a gente sabe que o hospital, o fornecedor de cana, ele é tudo fechado, né? Não pode ter contato com, tipo assim, porque muitas pombas rodeiam ali, né? Então ali tem umas telinhas de proteção para a pomba não entrar por causa para não pegar, né? Infecção, né? E ali é um isolamento bem fechado mesmo. Então a gente sabe que eu estava deparado dentro de um quarto que aquele irmão ali, no momento que ele estava fazendo a oração, a hora que ele terminou de orar, foi incrível. Porque ele terminou de orar ali de cima, do teto. Caiu uma peninha, veio bem devagarzinho assim, ó, essa peninha. E eu deitado ali, ó, foi caindo em cima de mim. Tava eu, esse irmão, né, de igreja, e tava minha esposa junto. A minha esposa, ela tá aqui, ela estava vivendo, né, vivenciou tudo isso daí, né, o que eu passei, e ela não vai mentir, não vai deixar de mentir. Eu tenho até essa pena aqui. Aí depois nós vai procurar ela só para você, para mostrar. Que é uma pena, irmão, que eu falo para você que não é uma pena de animal. É uma pena diferenciada. Que caiu na hora, porque ali tinha o teto. Tudo fechado, de noite. Não tinha porquê de onde cair do teto. Porque eu estava deitado. Ela veio caindo assim, ó. Até o irmão falou assim, nossa, irmão, olha. Daí ele assustou. Aquele irmão até ele assustou. Falou, mas de onde que veio essa pena? Tudo fechado. Era de noite ainda. Aí eu vou falar uma coisa para você, a partir do momento que caiu aquela pena em cima de mim, caiu mais ou menos nessa região da barriga, do abdômen, né? Caiu aqui. Aí no outro dia seguinte, o médico ele veio no meu quarto, que era o que estava acompanhando eu. E daí meu pescoço já começou a inchar. Já estava bem inchado o meu pescoço. Não, daí ele chegou em mim e falou assim, olhou assim, falou, olha, um dos melhores lugares para nós fazer uma biópsia. E foi ali, irmão, que acabamos fazendo, foi feita essa biópsia, fui na sala de cirurgia, fez a biópsia. Aí eu voltei, fui liberado para ir para casa, mas só que quando eu saí do hospital, eu já me decomparei com uma pessoa, com uma criança. Uma criança recém-nascida que não podia pegar uma gripe, que não pegava gripe, pegava já direto uma pneumonia. Então, bem dizer assim, eu era uma pessoa de 24 anos, e eu voltei com uma criança. Uma criança não podia passar por nada. Porque daí, irmão, eu não podia pegar enfermidade nenhuma, sabe? Eu não podia pegar enfermidade nenhuma, porque eu estava passando por um processo ali que Deus ia trabalhar comigo de uma certa forma que eu mesmo não estava entendendo o agir de Deus. Só que quando a gente fica uma semana, né, uns tempinhos para fora, e eu tinha, que nem eu falei, que, né, a minha menina, a minha filha, naquele tempo ela tinha 3 anos de idade, e eu sou uma pessoa que sou muito pegado, até hoje, né, graças a Deus, sou muito pegado com a minha filha, né, a gente tem uma convivência muito, muito grande, graças a Deus, e às vezes, assim, é até gostoso, né, a gente ter esse contato de pai, essa proximidade de pai para filha, né, porque nem tanto como meu neto, né? Eu, na verdade, tenho meu neto, mas eu tenho ele mais do que filho para mim, né? Porque o neto não é um neto, é um filho, né? É um filho que, vamos falar assim, um filho homem que eu não tive. Que eu sempre sonhei para ter um filho homem, né? Mas Deus, ele só deu a minha menina, mas eu sou muito grato, né? Pela minha filha que ele deu, e ele, através da minha filha, ele trouxe o meu netinho, que é uma benção também. E daí, irmão, quando eu cheguei na minha casa, que eu tinha liberado para ir embora, cheguei em casa, a primeira coisa que a gente queria fazer é o quê? Era dar um abraço, né, na minha filha, né, que tinha 3 anos. Na hora que cheguei lá para dar um abraço nela, olhou, viu com aquela máscara, a menina saiu correndo, porque ela viu eu estava com a máscara. Ela olhou e falou, será que é meu pai, né? Daí eu peguei, precisei tirar a máscara para ela poder conhecer. Daí ela veio e veio correndo e me abraçou daí. Então foi um momento muito marcante, irmão. Além de... Esse momento eu não esqueço, né? Além daquela peninha que caiu,
né, que caiu, que eu creio para você falar por irmão que foi um anjo, né? Foi um anjo que mostrou, deu um sinal. Deu um sinal que estava ali. Que estava ali, naquele momento ali, que as coisas estavam tudo na mão de Deus. Estava tudo na mão de Deus. Aí chegou o momento que chegou o exame. Chegou o exame. Mas eu, para mim, achava que não era nada, porque nunca fui no médico, nunca quebrei uma perna, nunca quebrei um braço. É que nem eu falo, nunca precisei, nunca fui no hospital. E eu tinha até medo, porque eu falava para pessoas, eu tenho que ter medo, porque eu nunca quebrei um braço, nunca quebrei perna, sempre joguei bola, né? A gente praticava esporte, fazia assim, extravagância, né? Gostava de dar aquelas proletas, né? Porque no esporte que eu fazia, a gente, né, gostava, porque é jovem, né? Jovem gostava. E nunca aconteceu nada. Aí quando eu fui no médico, irmão, foi para assim, vamos dizer assim, foi quase para a morte. E daí quando saiu o resultado, já esse médico que estava acompanhando eu, ele já nem estava mais, não ia acompanhar mais eu. O que ele fez? Ele já jogou direto para uma especialista na oncologia, aqui no Hospital da Santa Casa. Hoje nunca mais esqueço, porque na verdade foi um anjo, né? Foi um anjo que Deus colocou também na minha vida ali. Foi uma mulher que, pelo amor de Deus, que ali ela nos acolheu de uma certa forma, né? Uma pessoa que nunca mais, até o nome do médico, eu esqueci o nome dele, do médico, mas dessa médica que tratou eu na oncologia, nunca mais esqueço, até a fisionomia dela. Eu lembro, porque eu creio assim, irmão, que não foi uma médica. Deus enviou um anjo. Foi um anjo, porque uma médica, nossa, é uma médica excelente. Ela tratava dos pacientes, mas com amor. Ela fazia aquela obra dela ali, aquele trabalho, o serviço dela ali, né? Ela fazia com amor. Porque você via que ela transmitia aquela paz, né? Aquele amor para as pessoas, principalmente para mim, né? E daí, outra coisa, só voltar, depois a gente vai continuar esse assunto, porque eu já adiantei. Quando eu fui levar para o médico, que era esse problema, que era um linfoma de Hodgkin, né? Não Hodgkin, esse linfoma. Aí eu cheguei no consultório do doutor, né? Aí já na hora assim colocaram na maca, na cadeira de roda. Eu nunca andei de cadeira de roda. Aquele dia colocaram na cadeira de roda, eu não sabia qual era o procedimento do hospital, né? Aí colocaram na cadeira de roda e levaram eu. E passaram eu na frente, fui no consultório. Aí eu falei para o doutor, daí ele passou para mim, falou assim, realmente você está com linfoma. Você está com linfoma. Eu falei, nossa, doutor, graças a Deus, né? Descobriram o problema meu. Aí dá para entrar com um medicamento e dá para mim ser curado. Aí o médico vai falar assim para mim, seu Antônio, você não sabe que um linfoma, ele é um câncer? Aí o mundo fez assim, ó. Aí desabou. Aí virou preto e branco mesmo. Porque eu sei, irmão, que naquele momento eu saí ali meio desanimado, sem querer mostrar, né? Para a família a reação. Porque a gente sabe que um câncer, naquela época lá hoje vai fazer, acho que mais de 26 anos, foi 98 para 99 foi que eu passei esse processo. E daí naquele tempo, eu peguei e saí. Falei pro doutor, falei assim, doutor, eu tenho que sair com a cadeira de roda? Ele falou, não precisa não. Seu consultório estava lotado de gente. Que ainda até no final acabei dando risada, né? Porque eu entrei em cadeira de roda, depois que eu saí da sala andando, as pessoas começaram a olhar para mim e falaram, oxe, o que aconteceu? Será que é sala de milagre, né? E no fim eu estava de cadeira de roda e no fim saí andando. Mas só que ali, irmão, malemar, aquelas pessoas sabiam que eu tinha recebido uma notícia péssima. Não foi uma notícia agradável, era uma notícia muito assim que ninguém queria ouvir naquele momento. Jamais queria ouvir. Porque foi uma notícia assim que eu recebi
E eu achei assim, nossa, eu tenho uma filha de 3 anos, como é que eu, né, ia cuidar, ver minha filha crescer? Como eu estou vendo hoje, né? Minha filha crescer, casou, né, e ela teve um filho. Hoje, graças a Deus, estou podendo compartilhar com meu neto. E naquele tempo eu não pensava, falei, Senhor, e agora? Como a minha filha vai crescer sem um pai? E foi a partir do momento que, agora voltando na doutora, que daí quando eu entrei lá dentro do consultório, a médica falou para minha esposa, e eu vou passar um pouco para minha esposa, está contando esse testemunho, porque foi ela que, essa parte, que quando eu estava fazendo tratamento de quimioterapia, a médica falou mais coisa para ela, que ela só vim ficar sabendo esses tempinhos atrás. Só vim ficar sabendo depois de muitos anos que ela veio contar para mim. Ela aguentou, segurou muito tempo, porque ela tem também, assim, como uma esposa, ela dedicou, né? Ela dedicou os tempos que ela ficou também no hospital junto comigo ali. Do tempo que eu fiquei internado uma semana no hospital, ela ficou uma semana lá fora. Ficou uma semana lá fora esperando, sabendo, né, que não sabia se eu ia voltar, se não ia sair vivo ou não. Então, eu vou passar um pouco a palavra para ela, ela vai contar um testemunho, porque a minha esposa, essa parte, não só essa, mas nesses detalhes, ela acompanhou eu. Né, ela acompanhou esses detalhes junto comigo. Esse é o momento que você fica internado. Né? Cumprimento o povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Cumprimentando, né, o que ele falou, esse tempo que ele ficou no hospital, eu acompanhei ele de perto, fiquei do lado de fora, não deixei ele ficar sozinho em nenhum momento. A gente estava, na época, a gente passamos apertado, não tinha nem condições de vir embora e voltar. Aí eu ficava lá no hospital, falar a palavra certa, né? O banho meu era no banheiro, porque eu não podia voltar, né? A gente fazia o que dava para fazer lá no banheiro e ficar sem comer, porque a gente estava com um pouco de dinheiro para voltar e voltar. Aí Deus mandou esse anjo, que a gente chamava ela de Vó Rosa, que hoje mora com Deus, né? Foi embora. E pela mesma doença que ele passou, Deus levou ela. É incrível, né? Mesma coisa. E na época ela acudiu a gente e depois acabou indo embora com a mesma doença. E ela que me levava para casa dela para tomar banho, para comer, ajudava ele e tudo. E nesse meio de tempo, ele ia fazer uma biópsia do fígado, né? E nesse meio de tempo, o médico, ele saiu os tumores no pescoço, foi onde foi melhor fazer do que o fígado, né? Então, foi aí que saiu o resultado, que veio o resultado da biópsia, e o médico explicou que quando saiu os pelotes, os carocinhos nas virilhas, já era uma íngua do que tinha dentro da barriga, não que as ínguas das virilhas fossem o câncer, entendeu? Por isso que ainda no primeiro resultado não deu o que era. Se tivesse feito em outro lugar, tivesse mostrado onde eu estava em outro lugar. Conclusão, ele fez todos os exames, tudo, e já foi para a químio, né? Que a doutora, posso falar o nome? Pode, né? Que é uma benção que Deus pôs para nós. Hoje ela trabalha no hemonúcleo da Santa Casa, que é a doutora Jordana Torres, que foi um anjo que Deus mandou para nós. Começou a fazer a químio, a rádio, e no começo da químio, no primeiro dia da químio, que foi na segunda-feira, o pescoço do Marcos já encostava. Foi uma coisa muito rápido, né? Ela fez a químio nele e chamou eu e me falou. Ela falou, olha, 3 dias ele tem para a gente ver o resultado disso. Se apegue a Deus. Ela falou, não sei sua religião, mas se apegue a Deus, porque a químio pode tanto curar, melhorar, quanto ela pode expandir mais ainda. E foi que eu acredito já, eu tenho fé, eu creio que a mão de Deus já entrou nesse dia, que foi que em 3 dias ele já sentou na cama sozinho e já conseguiu a levantar o pescoço, né? Então, eu creio que nesse dia já começou o tratamento dele com Deus também. E foram 13 quimioterapias toda segunda e foram 32 radioterapias. Então, nesses 13 quimioterapias dele, a gente tinha que fazer tipo um banquete
para poder ele se alimentar, porque quando ele vinha lá, ele já vinha passando muito mal, então nada parava no estômago, né? E tudo que eu ia fazer para ele, eu já, sem ter a noção do que hoje a gente tem, né, sendo evangélica, toda vez que eu estava fazendo a alimentação dele, eu já se apegava a Deus, já pedia para Deus, para que Deus curasse ele naqueles... Porque era um suco, vamos dizer assim, na hora do café da manhã, mas eu acreditava que já era um remédio, porque como ele tomava e soltava, aquele lá já... Então, eu já ia pedindo para Deus abençoar ali, sem ter a noção de que hoje a gente tem. Deus já nos usava sem a gente saber. Pela fé. Pela fé, eu acredito que Deus já agarrava nós pelas mãos, né? E foram um mês, foi um ano de tratamento, um mês de quimioterapia, 13 dias, né? Passou de 2 meses, 2 a 3 meses, né, de quimioterapia, 33 dias de radioterapia, que a gente já teve uma convivência com Deus diferente. Porque eu lembro que eu ajoelhei nos pés da cama um dia e pedi para Deus: Senhor, eu entrego nas tuas mãos, se for meu, o Senhor devolve, se não for, não deixa ele sofrer. Porque como eu tinha problema já passado na família com isso, eu sabia o que era. E quando começou a sair os nódulos nele, no segundo dia, no primeiro dia, no segundo dia que eu vi nas virilhas, eu já tinha uma noção, porque eu tinha passado na família com câncer, né? Que eu teve um irmão que eu perdi meu irmão com leucemia. Então eu tinha uma ideia o que era. E foi assim, foi um ano em tratamento, um ano agarrado nas mãos de Deus, pedindo socorro, muita ajuda de gente, das pessoas, muitas pessoas sempre me socorreu. Tinha oração, que foi aonde, sem a gente saber, já foi um dia que ele aceitou Jesus com a irmã Marli. Que a irmã Marli foi na minha casa fazer oração para nós, para ele, e já pediu para ele se ele aceitava Jesus. E ele, sem saber, ele perguntou por que era aceitar Jesus. Ela falou: se entregar nas mãos dele, se entregar, deixar ele trabalhar na sua vida. E foi aí que ele já aceitou Jesus em 98. Sem a gente saber, ele já tinha aceitado Jesus em 98. Foi uma benção, foi uma benção. Ela está ainda fazendo as obras dela, né? Deus usando ela para trabalhar para Deus. Então, foi assim, foi um tratamento de 1 ano, que Deus, né, me devolveu essa benção, graças a Deus. Eu vi o que ele passou, eu vi o sofrimento, porque a gente acompanhou. E nesses dias que ele ficou internado, eu tive uma visão com Deus muito grande, porque eu sabia que ele estava lá dentro e eu lá sentada lá fora, sem saber o que estava acontecendo lá dentro. E nesse meio de tempo, a gente era evangélico, não era evangélico, a gente tinha costume de rezar. Então, sempre eu estava ali se apegada na mão de Deus, né? Independente da religião, eu já estava agarrado nas mãos do Senhor. E eu creio que foi pela fé, eu creio que foi pela mão divina que ele passou 1 ano, um tratamento de câncer, linfoma não Hodgkin. Que é o não Hodgkin, ele significa que ele passa, é tipo uma corrente, ele vai rodando o corpo inteiro e ele não tem muito tempo, não. Que foi na época que o Leandro, da dupla Leandro e Leonardo, teve. Que, no entanto, ele chegou até embora do Brasil para fazer o tratamento, mas o dinheiro não é nada, né? Sem Deus não é nada, né? E ele veio a falecer. Então, ele se apegou a Deus e Deus devolveu a saúde para ele, né? Então, foram 1 ano agarrado nas mãos do Senhor, nessa fase de doença. Depois veio outras doenças, né? No tipo da Covid, que eu creio também que Deus me deu ele de volta, porque pelo conhecimento que eu tenho de pessoas que já faleceram na minha mão, minha mãe, meu pai, meus tios, né? Então, eu creio que esse dia Deus, ele tinha ido embora, mas Deus devolveu ele para mim. Na minha frente, eu pude ver ele ir embora dessa terra e Deus devolver ele para mim. Então, não tem... 2 vezes Deus me devolveu ele para mim. Eu creio que essa milagre eu nunca mais vou esquecer e devo muito a Deus. Tudo que eu fizer para Deus é pouco para pagar o que ele devolveu para mim, que foi a saúde do Marcos.
Glória a Deus, né? Forte. Irmãos, e tem outra coisa também que a partir do momento que eu entrei na sala para fazer a quimioterapia, né? Depois que veio a rádio, ali eu vi assim, muitas pessoas, né? Não era só eu, era uma sala grande, né? E tinha uma cadeira, a cadeira era confortável, mas o tratamento que nós tomávamos não era confortável, não, porque era assim, eu tomava um tratamento, a quimioterapia, eu ia na segunda-feira, e eu ficava segunda, depois que eu tinha feito o tratamento, segunda, terça, quarta, ficava até quinta-feira sem comer nada, que colocava na boca, saía tudo, irmão, não segurava, porque o tratamento era muito forte, era muito, muito, muito forte mesmo. E eu falo uma coisa para vocês assim, que eu não desejo assim para ninguém, né? Nem para um cachorro, para ninguém. Porque, irmãos, o tratamento, né, que a gente passa, a pessoa passa, que tem um problema nessa situação do que eu passei. E eu falo assim que se a gente não segurar na mão de Deus, porque o tratamento ele vai ajudar. Entendeu? O médico, Deus deixou os médicos, né? Deixou os médicos para quê? Para fazer o tratamento, iniciar, né, um começo. Mas daí, quando o médico não fala que não tem mais jeito, pode ter certeza, se você agarrar na mão de Deus e ter fé, né? E ter fé no nosso Senhor que nós servimos, pode ter certeza que Ele vai dar cura, Ele vai curar sim. A partir do momento que nós temos fé e crê nele, né? Porque eu vejo muita pessoa que fala que Deus não existe. E eu falo para vocês assim, eu posso confirmar para você que esse Deus que nós servimos, ele existe, sim. Esse Deus, ele vive, sim. Porque eu passei por muitas experiências. Porque naquele dia que eu estava fazendo esse tratamento de quimioterapia, jovem, 24 anos, ali eu comecei, ali na sala, tomando quimioterapia, né, cegado, porque a minha esposa não podia ficar junto, né? Ali, tudo com aquelas pessoas ali que estavam ali fazendo o mesmo tratamento. E depois eu comecei a questionar Deus. Vamos falar assim, a falta de conhecimento, né? A falta de conhecimento ali, ó. Comecei a questionar, falei, Senhor, mas por que eu? O meu irmão, né, que faz extravagância, que bebia, usava droga, isso, aquilo, ele começou a questionar isso. Começou, meu irmão que fazia isso, fazia aquilo, né? Ele tá com a saúde perfeita, a saúde boa dele, mas eu que não sou de fazer extravagância, e foi acontecer isso comigo, e comecei a questionar Deus. Só que Deus, irmão, Ele não deixa a gente sem resposta, né? Ele não vai deixar a gente sem resposta, porque naquele momento Deus falou assim, meu servo, olha para a tua frente. Assim, olha para a tua frente. Irmão, quando eu enxerguei, olhei para frente, tinha uma criancinha, vamos falar assim, que ela não tinha o quê? Não tinha 3 anos, aquela criança, tomando quimioterapia pela cabeça. Pegou a veia da cabeça, a veia. Porque... E ali, aquela criancinha sentada, no mesmo lugar que eu estava, na mesma sala que eu estava, e brincando, dando risada, sozinha ali, brincando, dando risada. Mas sendo tratada. Sendo tratada, e ali comendo uma bolachinha quieto. Aí o Senhor falou assim, viu, você viveu 24 anos. Aquela criança não tem nem a metade do que você viveu. E ela está ali, olha lá, olha a situação que ela está. Ela não merece. E comendo salgado, brincando, e eu ali murmurando a Deus. Ela não fez nada para acontecer isso. Ela não fez nada. E agora, eu já tinha vivido um tempo. Só que para mim foi assim, irmão. Para mim foi uma lição muito grande, né? Que para mim eu acatei aquilo ali, que Deus tinha enviado um anjo para mostrar para mim que Deus é Deus na nossa vida. Que era somente a gente crer, né, no nosso Senhor, Salvador, né? Porque ali, quando ele mostrou aquela criança, eu falei, Senhor, me perdoe. A partir de hoje, eu falei, a partir de hoje eu não vou mais murmurar. Eu não vou questionar mais. Porque a prova que a gente tem que passar, a gente não tem que dividir os fardos pelo próximo, né? Sim. Porque não deu esse fardo para outra pessoa. Não, é porque o fardo que a gente tem que passar, nós vai ter que passar, não vai ser outro, porque o Senhor sabe. O processo o processo é nosso, então a gente tem que chegar até o fim desse processo. E só sei que ali, e eu fazendo tratamento, fui até o fim do tratamento, irmãos. Só que cada dia que eu ia, a gente pega amizade com as pessoas. A gente pega amizade com as pessoas ali
ali no Secã, né? E ali aquelas pessoas iam sumindo. Você via aquelas cadeiras ficando vazias. Aí a gente ia questionar, perguntar para a família, né? Daquelas pessoas lá, falava assim, eu falava, viu, e fulano? Ah, você não está sabendo, fulano? Ah, o fulano, ele faleceu. E Bertano, cada vez que ia lá, irmão, era uma pessoa que ia embora. Que ia embora. Eu falei, Senhor do céu. E eu ali, ó. Não, dava assim, irmão. Não, ele falou, realmente, irmão, realmente nós estávamos na fila, vamos falar assim, ali a gente estava na fila da morte. Porque você via as pessoas, tinha pessoa que tinha dinheiro, falava assim, eu vou fazer um transplante. Às vezes a pessoa ia fazer transplante, o corpo rejeitava, morria. E eu ali falei, Senhor, estou nas tuas mãos. Se eu tiver de ir, eu vou. Se eu não tiver de ir, o Senhor sabe todas as coisas. Daí eu peguei. E ali, né, irmão, daí, graças a Deus, terminamos, né, de fazer o tratamento. Terminando de fazer o tratamento. E só... Dali, acabou, né? Acabou o tratamento, a médica liberou, né? Desse problema do câncer que eu tive. E Deus, ele veio fazendo a obra dele aos poucos, né? Porque Deus, ele não... Ele vai esperar, ele espera um pouquinho só. Né? Porque, eu vou falar assim, o tempo de Deus não é o tempo nosso, né? Para nós, o tempo é prolongado, mas para Deus não é prolongado, né, irmãos? 1000 anos. Um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Meu Deus, mas é muito forte, hein? Então já faz quantos anos? 26? Faz 26 anos. 98, né, para 2003, 26 anos, né? 26 anos. Porque a Fernanda tinha 3 anos. 3 anos de idade. Estamos em 2023. Pra você ver, né? Quando Deus cura, né? Já faz anos que Deus, ele mantém aquilo que ele fez, né? Você vê que isso que é tremendo, né? Quando Deus cura, a enfermidade, ela some mesmo. Vai da pessoa confiar e ter fé, né? E permanecer no caminho, né? Ainda a gente não estava, hoje a gente dá mais ainda, né? Então. Você vê que às vezes acontece uma benção na sua vida, você vira as costas, né? Porque pedir é fácil, né? Permanecer que é o difícil. Continuar firme. Sim, sem a gente ter a noção, sem a gente saber na época, a gente recebeu a benção e hoje ainda a gente está agarrado na mão do Senhor e permanece eternamente, em nome de Jesus. Sim, meu Deus, é forte, hein? Para os irmãos que estão nos assistindo aqui, eles podem ter a fé e a certeza de que não existe nada impossível para Deus, né? Porque o câncer, pela medicina, é algo de morte, né? Mas naquela época ainda, né, irmão? São poucos casos. Tipo, o senhor é uma exceção dos números de pessoas que partem, né? Uma coisa que quando Deus mostrou essa criança para ele acatou mesmo, porque às vezes ainda eu fico até brava, porque eu consigo ver nele se ele está bem ou não pela cor, pelo jeito dele. Porque se esperar ele reclamar, até hoje ele não reclama. Nunca reclama? Não reclama. Ele acatou aquela criança que Deus mostrou mesmo para ele, porque passou um ano de tratamento de químio, rádio, nunca ouvi ele reclamar, teve a Covid, não reclama, e até hoje eu percebo nos 32, 33 anos de convivência, como ele está, pela aparência, pelo olhar nele, mas esperar ele chegar para mim e falar, Bel, eu tô com dor, ele não fala. E esse é um dos segredos, né? Porque quando você reclama, não adianta, né? Quando você reclama, questiona um problema, não. Quanto mais a gente vai murmurar, né, irmão? Mais piora. É pior ainda. A gente questionar Deus, foi que nem eu falei, né? Eu comecei a questionar Deus, o porquê Deus mostrou uma criancinha, né? Ali Deus foi assim, para mim foi um tapa. Eu servi de lição, foi um tapa. Deu um tapa assim dos dois lados. Deu aqui e aqui, ó. Deus mostrando, Opa, né? Vamos Não acordar. questione, né? Já mostra na hora para você ali, ó. Nossa, muito tremendo. Então foi em 98 que 98, o senhor aceitou Jesus. Não. Aceitou Jesus sim com a irmã Marli sem vir para a igreja. Mas quando veio para a igreja, daí aceitou.
Sim, a gente voltou de novo. Daí foi... Tem uma coisa muito bonita que eu falo que Deus fez pra gente. Eu sempre falava para Deus, Senhor, eu sou católica, eu gosto de ser católica, sem ter uma noção do que estava acontecendo, mas eu gostava. Mas se um dia for o senhor chamar eu para ser evangélica, eu quero uma igreja que não possa fazer nada. Ou eu vou, ou eu fico onde eu estou. Então, eu sempre passava em frente da congregação, eu imaginava até que se um dia fosse para ser evangélica, eu seria dali. Na congregação. Sim. Mas o chamado de Deus, cada um ele faz o jeito dele. E aí, quando a gente começou a conhecer a Jesus e ir para a igreja, né? Eu creio que eu fui chamado pelo hino, pelo louvor. Foi. Eu entrei na igreja na sede, na época, em Piracicaba, e não sei se eu posso falar, posso, né? A irmã Cristiane estava cantando na época com Mensagem Real. E eu cheguei e falei assim, nossa, que igreja bonita, né? Ainda fui de calça comprida, cabelo como se fosse um de homem, que na época era muito curtinho. Entrei na igreja meio envergonhada, né? Conhecia ninguém, e o veste, né? Também a gente já se incomoda, né? Entrei na igreja, aí deu a oportunidade para a Mensagem Real, a hora que a irmã Cristiane começou a louvar, falar para você. Eu segurei, mas as lágrimas não. Conseguiu. Foi o tempo do louvor dela, as lágrimas caiu. Na época era a Mensagem Real primeiro, né? Então, aí eu falava para Deus, falei, Senhor, e tem outra, eu fui meio exigente. Eu falei para ele, falei, Senhor, se for para mim ser crente, se for para mim servir o Senhor nessa igreja, eu venho, mas eu quero eu e meu esposo. Porque eu não queria que eu ficasse ou ele ficasse e eu não. Tinha que ser os dois, eu sempre pensei nisso. Sempre pedi para ele isso. Aí a gente começou a ir nas igrejinhas pequenas, conhecer Jesus nas igrejas pequenas também. E foi em Peúna, em 2013, né? Que 16 a gente batizou, foi em 2013. Eu não lembro o dia, mas a gente estava na igreja lá e estava a irmã Daiane, de Rio Claro, fazendo a pregação, e o marido dela, o esposo dela, louvando baixinho. Ela fez o apelo. Tem alguém que quer aceitar Jesus? De repente saiu eu de um lado, meu esposo do outro, mas assim, é uma coisa incrível. Saiu os dois assim, juntinho, e foi até lá na frente. Eu jamais imaginei de aceitar Jesus aquele dia, e jamais sabia que ele ia aceitar no mesmo dia que eu. Foi assim, quem estava lá dentro, tem bastante gente que estava junto com a gente lá e viu. Foi a coisa assim, foi um chamado de Deus. Não foi assim, eu quis ir. Não, foi um chamado de Deus. Eu creio nisso. Muitas pessoas que eram católicas na época perguntavam para mim, não venha falar que você encontrou Jesus. Não, Jesus não estava perdido. Quem estava perdido era eu. Né? Que as pessoas têm mania de falar assim para você, todo crente fala que encontrou Jesus. Não, eu não encontrei Jesus, porque Jesus não estava perdido. Quem estava perdido no mundo era eu. E eu me encontrei com Jesus. É diferente. Glória a Deus. Aleluia. Meu Deus do céu. Então, a conversão foi em meados de 98. Ele aceitou Jesus em 98 com a irmã Marli em casa. Mas depois disso a gente continuou ainda na Igreja Católica. Na Igreja Católica. Sim. Depois quantos anos depois? 2016. 2012. 2012? 2012 para 2013 a gente aceitou Jesus. Lá na igreja de Peúna. Na Deus é Amor. Deus é Amor. Então faz uns 11 anos. Vai fazer uns 11 anos. Batizado em 2016. Porque quando nós começamos a rodear, né? Nós fomos na igreja na setorial, né? De Piracicaba. E daí nós fomos na igreja de Peúna. E foi ali que nós se aconchegamos, né? Falando, não, vamos ficar por aqui mesmo. Só que o mais interessante da mudança que Deus fez na nossa vida foi assim, que nem eu falei, eu sempre gostei de esporte e eu gostava de assistir televisão. Eu sempre gostava. Os filmes preferidos meus era quê? Luta e filme de terror. Oxe. O filme mais preferido meu era filme de luta e filme de terror.
Eu adorava assistir esse filme. Só que daí, quando eu comecei a ir para a igreja, foi assim, não foi um mudar, assim, foi devagarzinho ao tempo. Não, a mudança minha foi de um dia para o outro. Nossa. Porque a partir do momento que eu comecei na igreja, que a primeira igreja minha foi na igreja de Peúna, e ali, quando nós aceitamos Jesus, a mudança, né, a conversão nossa, da minha da minha esposa, foi assim, foi total, porque eu já comecei a tirar a televisão, que é uma coisa que eu gostava muito. Assisti muito. De assistir, foi na época quando saiu aquela televisão de LED, né, ou plasma, que saiu naquela época, eu trabalhava na caterpia, ganhava um salário bom, e daí eu tinha comprado, o que eu fiz? Desfiz de tudo. Abandonei a televisão, porque assim, a gente sabe que minha esposa falou, né, que não era católico, não era católico, não era um católico não praticante. Nós praticava, nós fazia obra, nós trabalhava pastoral de criança, fiz a primeira etapa, a segunda e terceira etapa do encontro de casal, nós dava palestra de encontro de casal, para encontro de noivos, sobretudo testemunho. Participava de teatro. Entendeu? Nós participava dos teatros que fazia, todas as coisas lá que ele fazia, nós participava. De tudo e lá. O que mais tocava nas pessoas era o testemunho nosso de vida. Era esse testemunho que nós estamos passando aqui hoje. Sim. Porque, assim, lá, quando nós dava a palestra, que era o testemunho de vida nossa, então, no final, ele perguntava, fazia uma pergunta para eles, para aquelas pessoas que estavam ouvindo, de qual palestra que gostaram mais. Aí lá eles marcavam a nossa, que era testemunho que impactou e tocava no coração das pessoas. E a gente dava o alicerce de casamento do meu pai, que na época ele tinha uns 62 anos de casado. De casado. E aí a gente colocava a música da família, né? E entrava meus pais, meus filhos. Então, era uma coisa assim bem impactante, porque o casamento você tem que ter um alicerce também, além de Deus, né? Você tem que se inspirar em alguém que vive bem, porque se você ficar inspirando em pessoas que só brigam, você vai conviver junto na briga. Os meus pais moraram 62 anos juntos, eu nunca vi eles discutirem. Igual meus pais. Então, a gente tem um alicerce disso. Quando você vai querer se alterar, você lembra, né? Então, a gente passava isso para os casais que estavam lá dentro da igreja. Tentava passar. Que isso eu ainda quero implantar na minha igreja. Deus amor, em nome de Jesus. Fazer uns encontros de Sim, de já era casal, para ter né, feito Jesus. já, mas entrou a pandemia, não deu, mas eu vou fazer em nome de Jesus. E é importante, eu acho que uma das coisas que a Deus e Amor não tem é isso. Precisa. E é o que mais precisa, viu? Porque o negócio tá feio. Precisa. Não Você vê que tem muitos casos aí, É. nós que vai em muitos lugares, você vê que bastante irmão separando, O inimigo a entra esposa mais não ali vai no para a casamento. igreja. Um casamento, porque o casamento é uma casa que vai se montando, porque além do namoro, noivado, casamento, vem os filhos e aí por diante. E se você não tiver um alicerce para você entrar, caminhar, você está agarrado na mão de Deus. Mas qualquer briguinha, qualquer coisinha, a primeira coisa é separar. É a primeira coisa que vem Sim, na é o que o cabeça. inimigo vem colocando, né? Então, além de Deus, que é a primeira coisa que você tem que se apegar, você tem que ter um alicerce. E o amor também, né? Sim, o amor. Independente do que acontecer. Tipo assim, um regador que você tem que regar todo dia. Alegria, na paz, na tristeza, na doença. Tipo eu e o Marcos, né? A gente era novo de casado, a menina tinha 3 anos, ele tinha 24, eu tinha lá 25, 26, 27. Não tinha 28 anos ainda, que eu sou bem mais velha que ele, 7 anos. Não era crente, mas já tinha um alicerce. Aí se qualquer coisinha, 1 ano de tratamento, muitas pessoas abandonam num tema dessa, não aguentam, né? Principalmente hoje que está assim, pior, né? No caso de uma doença, a mulher tem que ter segurança em Deus e tem que estar firme, porque o que acontece? Ela tem que ter a cabeça certa no que ela está fazendo, tá firme, por causa que às vezes acontece de dar uma, né? Assim, você desanima, porque a pessoa que está passando por esse processo, ela fica muito nervosa, ela fica brava. Exato. Né? Ela vai ficando estressada. Sim, né? sim. Meu Deus, é real mesmo. Principalmente hoje em dia, né? Aquela época ainda era um pouquinho menos, né? 98, o pessoal tinha mais.
Cabeça. Porque a gente sabe assim que antigamente o povo era mais unido, né? Mesmo sem ser crente, né? Mesmo sem crente, ele era mais unido. Antigamente eu falo assim porque quando eu comecei a fazer a primeira casa minha, eu via umas pessoas que estavam construindo, né? Ia construir, você chegava e chamava essas pessoas para poder ajudar você. Não, vamos sim, vamos fazer um mutirão e ajudava. E hoje, nem você pagando, as pessoas não vêm. Não vem. Né? Pra você ver que a própria Bíblia fala, né? Diz, né, que O amor de se muito esfriar. vai se esfriar, e é o que está acontecendo. Né? Meu pai mesmo fazia baile. Sabe? Saía organizando e o pessoal ia. Tipo, sem precisar pagar nada. Tipo, o povo se juntava, né? Não precisava ter uma motivação. O povo gostava de ter uma comunhão assim. Igual você falou, hoje nem pagando, Não. o povo não vai. Nem pagando as pessoas não vai. E eu só sei assim que graças a Deus, né, que Deus deu esse chamado, né, para estar, né, indo no caminho certo, né, porque a partir do momento que nós aceitamos Jesus, não vou falar assim que a luta não vem, com certeza, a luta vem e as provas também vêm, porque eu aprendi uma coisa assim, que com Deus, Deus ele está sempre, por mais que nós está passando a luta, ele está ali junto com nós. Agora, se você passar a luta sem Deus, você pode ter certeza que a luta que você vai passar, você não vai conseguir passar ela. Você não vai conseguir passar, porque eu falo assim que eu já passei muitas das provas, muitas lutas, né, com Deus, e a gente vai conseguir passar, porque Deus ele não vai dar um fardo, né, para a gente passar, sendo que a gente não vai aguentar. Mas agora o inimigo ele vai oprimir você. O inimigo ele vai até. Ele vai estar oprimindo você no momento até você desistir. Até você falar desistir. que eu não quero mais. Até você falar, não quero mais. Mas eu sei que quando eu comecei a ter essa mudança, né? Na casa de Deus. E depois da minha conversão, né? Que a gente não aceitei Jesus, né? Lá em Peúna. Aí depois de 2015, nós começamos a vir para Charqueada. Eu sempre morei em Charqueada e em Peúna. Porque ali foi um começo de tudo, início de tudo. Que eu acabei indo para Ipeúna, aí eu comecei, daí eu mudei para aqui, né? Já não morava aqui na época. Aí quando eu mudei para cá, aí eu comecei a vir na igreja de Ipeúna, de Charqueada. Charqueada ali. E já era aberta? Já era aberta, já era perto, né, no caso. Aí eu peguei e fiquei, mesmo assim, a gente ficou 3 anos. 3 anos só frequentando? Só frequentando, sem batizar, porque eu não podia batizar. E ali esperando por Deus. Mesmo assim, eu fui batizado no Espírito Santo antes de ser batizado. Antes de ser batizado nas águas já foi? Antes de ser batizado nas águas, foi lá em Peúna. Isso daí foi em Peúna que começou. Ser usado pelo Espírito Santo. Que eu tinha sempre vontade, né? Eu via aquelas pessoas, né, ali batizadas com o Espírito Santo, o desejo meu era isso daí. Mas Deus, ele sabe todas as coisas, né? O preparamento da gente. Porque Deus, ele capacita nós aos poucos. Ele vem nos capacitando, né? Ele vem, daí ele vem dando as provas para nós. As provas que ele vai dar para nós aos poucos. E cada prova que ele dá, ele vai aumentando. Vai aumentando o nível. Ele vai aumentando o nível, para ver até onde você consegue chegar. Porque o nível maior que eu cheguei foi uma prova que Deus me deu para mim. Foi quando eu estava trabalhando na usina, voltei, né? Tinha saído da Caterpillar, uma empresa que eu trabalhei 11 anos, saí. Daí, em 2016, eu entrei na igreja, entrei na Heiser, né? Hoje é Heiser, né? Hoje é Heiser, que é a antiga Costa Pinto, né? A gente falava. E ali foi, assim, uma mudança que eu não sabia que Deus estava querendo na minha vida. Porque ali eu trabalhei, foi no mesmo local que eu trabalhava, que eu sempre trabalhei de mecânico, né? Trabalhei 7 anos lá atrás, foi no começo do câncer, né? Que ali em 99, 98, 99, dispensaram eu. Aí saí, fiquei 11 anos fora, na Caterpillar, aí depois eu voltei. Fui no mesmo lugar, para o mesmo serviço. Só que
Deus, ele faz um projeto na nossa vida que nós não entendemos. Eu trabalhei 1 ano de mecânico, daí depois, no outro ano, a Caterpillar chamou de volta. Aí pegou Deus e falava assim para mim, usa a tua fé na decisão que você vai tomar. Falei, Senhor, usa a tua fé. E eu não era batizado ainda. Falei, usa a tua fé. Não, fui batizado sim, em 2017 já era batizado. Em 2016 que eu não era. Aí Deus começou a prova comigo. E eu falei, Senhor, Aí eu fiz entrevista na Caterpillar de novo, fui bem recebido, graças a Deus. Fui lá na sala do chefe, não na sala onde você faz entrevista, né, com o gestor. Não, eu fui direto com um gerente, com um supervisor, fazer uma entrevista, porque, graças a Deus, todo lugar que eu trabalho, eu faço a minha parte, né, eu faço o meu serviço, né, eu gosto de procurar fazer bem feito. E ali, quando eu vim embora, cheguei em casa, minha esposa falou assim, daí, Marquinhos, falou, olha, eu gostei eu gostei do que eles falaram para mim, me levantaram lá em cima, porque nem tanto, ele falou assim, se eu estou sentado naquela cadeira que eu estava sentada, porque as pessoas falam muito bem de mim lá dentro do meu trabalho, e eu gostei muito, mas Deus fala para mim que não é aquilo lá meu serviço. Falou para mim. Daí eu falei, daí? Falou, Deus mandou usar a minha fé na decisão que eu vou tomar. Acabei de falar isso daí, Deus... Aí ligaram da Caterpillar, se eu queria dar andamento no processo. Aí eu peguei e falei que podia passar para outro. Falei, Senhor do céu, o que eu fiz? Só que eu não sabia que Deus estava preparando o quê para mim? Que naquele mesmo ano, 2017, Deus estava preparando para mim para quê? Para mim tomar conta de pessoas. Sair de mecânico para tomar conta de pessoas, uma coisa que eu nunca gostei. Lidar com pessoas. Pessoas é muito mais difícil do problema. Só que o tratar de Deus não é o tratar nosso. Porque eu estava sabendo que ali, eu sei tomar conta, ser um gestor de pessoa, para conhecer pessoa que era drogada, pessoa que roubava, você via a pessoa roubar ali dentro da empresa, né? A pessoa mexendo nas coisas, né? E ali eu também comecei a tomar conta daquelas pessoas. Aí eu chegava perto daquelas pessoas, o que acontecia? Aquelas pessoas, ela pegava, saía fora. As pessoas não ficavam, por quê? Porque estavam falando mal de mim. Eu falei, Senhor, o Senhor me deu um cargo para mim e essas pessoas não estavam querendo ouvir eu. Aí eu peguei e falei, bom, se o Senhor me deu, eu vou ter que fazer as pessoas virem ao meu lado. Foi quase a safra inteira. Na metade da safra, o que aconteceu? Aí eu comecei a passar confiança para aquelas pessoas. Comecei a passar confiança e trazer as pessoas para o meu lado. Aí foi que as pessoas começaram a confiar em mim, todo o serviço que ia fazer, as pessoas falaram assim, ô Marquinhos, lá nós tinha um rádio, né, falava 65, que era o rádio, 65, tá na escuta, viu? Tem um probleminha assim, assado na carreta. Onde que é? Porque como eu já trabalhava, né, eu sabia, eu conhecia, aí eu passava para essas pessoas, quer dizer, passava o quê? Eu consegui fazer aquelas pessoas que era contra eu vir para o meu lado. Vim para o meu lado. Aí eu trabalhei 2 anos nessa parte de gestão. Aí foi quando eu comecei a fazer campanha nos montes. Comecei a fazer campanha no monte, foi que Deus começou a mover. Essa meta aqui, só, irmão. Tremendo, hein? Meu Deus, é muito forte. Já dá para você deixar o seu like aí. Você que está nos acompanhando agora, nos assistindo, deixe o seu like, que o testemunho está forte. Compartilhe para que mais pessoas venham ser alcançadas. Estamos caminhando para a reta final e eu só tenho mais 2 tópicos a tratar aqui. E a pergunta é, o que a igreja atual precisa mudar? A igreja de hoje. A igreja de hoje, eu acho assim que, na minha percepção, né, eu sempre venho falando assim que nessa passagem, nesses tempos, nesse período, né, que esses processos que eu vim passando, né, sobre a minha conversão, meu pai, meu pai do céu, irmão, é luta, hein? Fechou? É luta. Senhor do céu, que agora que eu ia passar a parte espiritual,
O inimigo, ele luta até na... Na voz. Senhor do céu, ó, irmão. Ele corta. Eita, glória a Deus, aleluias. Irmão, só sei que o inimigo, ele, olha, do nada. Rapaz. Do nada. Mas eu sei assim, irmão, que só sei que nessa minha conversão e nesses processos que eu vim passando com Deus, que além do que eu vim falando para você, que Deus também enviou, né, uns anjos, né, para poder mostrar o mundo real. O mundo real, assim, que eu falo espiritual. Porque os anjos realmente existem, que Deus tanto mostrou para mim os anjos, não foi uma vez, foi através do sonho, né, que Deus me deu, e mostrava a duas pessoas falando em língua, eu queria interpretar a língua daquelas pessoas. Foi num processo que eu estava indo para o monte, e ali Deus mostrou esses anjos para mim. E voltando à palavra que o irmão, falando sobre a igreja, né, e eu, assim, uma coisa eu falo para as pessoas que Deus, ele não mudou, né? Deus, ele não mudou. Às vezes a gente como pastor, né, tem a obrigação de chamar as pessoas, que nem eu falei, que Deus, ele teve um tratar comigo na parte de gestor. Sim. Então, porque eu passei por um processo de gestão, de tomar conta de pessoas, principalmente pessoas que não eram do meu lado, que pessoas sempre lutavam contra eu. Essas pessoas têm que fazer o quê? Eu tenho que fazer as pessoas virem para o meu lado, primeiramente. É que nem esse ano que foi um ano, vamos falar assim, de dirigente, né, da igreja, que foi um processo que Deus já tinha preparado lá atrás, e não tinha como falar não, né, para a casa de Deus, para a igreja, porque Deus já tinha me preparado. A partir do momento que eu me preparei, né, nesses tempos para poder passar aquilo que Deus ele tinha nos preparado lá atrás, e hoje eu sei que a igreja, ela vem deixando assim, irmão, de orar mais, de buscar mais. Porque eu falo assim que a gente ouve, né, muitos irmãos, né, falar assim que antigamente a igreja era mais vivada, que a igreja buscava mais, que a igreja orava, que a igreja isso aí. Mas uma coisa que eu falo assim, a igreja não mudou, irmão. Deus, ele não mudou, Deus continua o mesmo Deus. Deus, ele nós mudamos, né? Nós paramos no tempo, nós parou. Nós colocamos objetivos, assim, luta, nós mesmos colocamos as provas para nós mesmos. Mas eu chego do trabalho, chego em casa cansado. Mas se for falar assim, convidar você para uma festa, você vai largar cansaço, vai largar tudo e vai para a festa, vai se arrumar e vai para a festa. E por que para a casa de Deus, que é Deus que vai dar a salvação para nós, e nós não podemos ir, né? Então, assim, a igreja não mudou. A igreja, ela continua a mesma igreja. Então, o mesmo poder. Deus, ele está operando do mesmo jeito. Só falta um pouco mais de união. Está faltando mais. Oração. Mas, assim, as pessoas buscar mais, largar um pouco mais, né? Assim, porque a gente é o comodismo, porque a gente sabe que quem vai dar salvação para nós é Deus. Se nós largar de Deus, como que nós vai querer salvação? Né? Eu sempre falo assim dentro da minha igreja, quem está preparado? Quem está preparado, levanta a mão. E bastante pessoa levanta, eu já não levanto, porque eu não estou preparado. Precisa buscar mais. E eu dou também um exemplo assim, que Deus, ele só vai colher as plantas quando ela está brotando já, né? Quando ela está saindo a flor. Né? Isso, quando a flor já está bem bonita, daí o que você vai fazer? Você vai cortar aquela flor do jardim e vai colocar num vaso para você colocar num canto de destaque, não é isso? Vai colocar num canto ali de destaque. Para todos verem. É que nem... madura, né? Que nem nós, no caso, nós evangélicos. Então, assim, para nós estar bem preparado para que Deus nos escolha, nós temos que estar bem maduro. Nós temos que estar bem florido, não é isso? Ali para Deus vir e fazer o quê? Recolher nós.
e levar nós num lugar, vamos falar assim, num paraíso, né? Que é no paraíso de Deus. Sim. Porque a partir do momento que nós não buscar a palavra de Deus e vir, porque eu falo assim que é a oração. Não? A oração, eu sei que é a oração, enquanto nós estamos orando, na verdade a oração é o alicerce da igreja. Né? A oração, a partir da igreja, o povo de Deus, em comunhão, todo mundo unido, orando, você pode ter certeza que Deus ele vai ouvir a nossa oração, o nosso clamor. Então, assim, que eu falo que a igreja deveria, assim, não mudar, a igreja deveria buscar. A igreja deveria buscar. Porque para nós estar preparado se tem um exemplo, né, da flor. Para nós estar se preparar para que Deus venha nos colher no jardim, que o jardim é a igreja, é o templo. Né? Nós somos as plantas, nós somos as flores. Então, se nós não estiver preparado, se o botão nosso não florir, então Deus não vai vir colher aquelas plantas, aquelas flores. Deixa os pinhos se machucarem, mas colher ainda não, né? Tremendo, hein? Então, o que a igreja atual precisa fazer é orar, né? Buscar para se preparar, né? E a gente vê os sinais que têm acontecido no mundo inteiro, né? E isso nos incentiva a buscar mais, né? Só tá dormindo quem quer mesmo, porque... Ele já tá dando sinal dele, né? Só tá dormindo mesmo quem tá cego mesmo. Porque... Ele é tão bondoso que ainda ele dá o sinal, né? Ele dá o sinal. Fala, ele explica, né? A gente tem a visão, a gente vê... Ouve a palavra. Vê as palavras, vê a... Ele poderia deixar nós, né? Mas ele... Ele só não avisa o dia, né? Mas ele tá ali mostrando, né? Prepara. Fica na posição, né? E o último tópico que eu quero trazer aqui é um conselho aos jovens. Eu sei que muitos jovens vão assistir esse testemunho aí. Dá um conselho para essa juventude que está chegando aí agora, que precisa buscar bastante. Dá um conselho aí para eles. Para nós, né? Esse jovem de hoje, né, irmãos? Eu falo assim, que hoje, para os jovens, né, tá vindo para a igreja, vamos falar assim, que é meio complicado, né? Porque a juventude, vamos falar assim, a juventude de hoje, eles são, vamos falar assim, são muito incomodados, né, irmãos? São muito incomodados, porque essa gente saber o caminho, né? Porque essa gente saber o caminho de Deus, como é maravilhoso. Esses jovens, todos eles estavam buscando, estavam ali perseverando, fazendo a obra de Deus. Porque a gente depara, né, naqueles tempos, né, de Roma, né, que os cristãos era pego, né, a família inteira, né, as mulheres, né, as crianças, levava para aquele lugar lá que como que chama isso, onde colocava aquelas pessoas ali para os leões ir comer ali, não tinha para onde escapar, né? E a gente sabia que cada vez que matava os cristãos, mais, né, cristão ia nascendo, ia crescendo, né, os cristãos. E a igreja aumentando mais ainda. E eu falo assim, os jovens eles hoje estão temendo, né, buscando algo assim do mundo, porque o mundo hoje eu falo assim que ele lançou, né, algo que para aprender, né, o jovem. Foi essa internet que eu falo assim para o jovem que busca mais a Deus, porque a salvação nossa vai vir de Deus, não vai ser do homem nem da mulher, não vai ser do pastor, porque o pastor também tem que buscar a salvação dele. Pastor, ele tá para quê? Para conduzir, né? Conduzir num caminho bom, que é o caminho bom é o caminho de Deus. É o caminho certo, que é o caminho de Deus. Mas só que muitos jovens estão com os olhos vendados ainda, tampados ainda. Não está percebendo, né, o que está nesse mundo. E às vezes a gente vê muitos jovens com depressão, muitos jovens se matando. Por causa do quê? Porque não tem o conhecimento de Deus. Porque eu falo assim que o jovem está na presença, não vou falar assim que o jovem não vai passar, né, por apuro, dificuldade, mas eu falo assim que você está com Deus,
você pode ter certeza que Deus ele vai abençoar. Ele vai estar abençoando a cada dia mais. Né? Ele vai dar um escape. O que ele vai fazer? É que nem eu falei, eu estava no hospital. Chegava servo de Deus para quê? Levar a palavra para mim. E a partir do momento que um servo, um jovem, está ali deprimido, passando por prova, ele vai ter, né, um servo de Deus que vai ali orientar ele, vai ajudar ele. Entendeu? Para quê? Para compartilhar aquela luta que ele está passando. Ele não vai passar sozinho a prova, porque Deus ele vai estar junto com eles. E eu falo assim também para esse jovem perseverar, buscar, né? Porque hoje a igreja tem que ter jovem. Porque se não tiver jovem, futuramente, como que vai ser as nossas igrejas? As crianças. Quem vai trabalhar, né? Quem vai trabalhar? Porque, vamos falar assim, hoje, na igreja que eu dirijo, né? E eu tenho, graças a Deus, assim, eu fico até orgulhoso, né? De ter uma igreja que tem ancião de 36 anos, de 35 anos, de 20 anos, de 15 anos, de 10 anos. Então, eu fico, assim, muito contente. Mas daí, quando esses anciãos não estiver na igreja partir, daí? E se não tiver jovem na igreja? Porque a gente sabe que o jovem, né, é o futuro da igreja. Então os jovens têm que estar se preparando para quê? Para manter a igreja de pé. Para continuar com a obra. Porque a obra de Deus não pode parar, né, irmão? É somente o dia que Deus fala assim, não, chega, eu vou tirar minha igreja. Aí sim não vai precisar mais de jovem, de ninguém mais, né? Porque daí não vai ter mais igreja. Até o Espírito Santo não vai habitar mais na igreja. Então eu falo assim para os jovens, vamos aproveitar essa oportunidade que Deus está nos dando, né? Para nós buscar, perseverar, né? Levar a palavra para aquelas pessoas que estão precisando. Porque a gente hoje consegue enxergar o mundo lá fora, como as pessoas lá fora, que estão lá fora, não conseguem enxergar hoje. Então nós temos essa visão, né? De lá de fora, uma visão muito diferente. Então, esse jovem que está dentro da igreja, vamos buscar, vamos alertar aquelas pessoas, aquele jovem, por mais que hoje não vai escutar, mas tua palavra vai estar cravada, uma sementinha vai estar, né, plantada dentro do coração. Vai crescer, um dia vai crescer. Amém? Eu também gostaria de deixar um conselho para os jovens, como eu também já fui uma jovem. Não deixe que as amizades influam nas suas vidas. Fiquem firmes na mão do Senhor. Agarrem na mão do Senhor. Não importa se você é uma pessoa que você não é bem falada, como as pessoas lá fora. Por quê? Eu digo assim, porque quando você está na casa de Deus, só as pessoas de Deus que vão te enxergar como a menina dos olhos de Deus, que vão te enxergar linda, maravilhosa, pura, sem maquiagem, sem coisas do mundo. Mas quando você está lá fora, você vai achar assim, quem fique comentando, ai, como você está linda, ai, como você está linda, mas não é linda para Deus. A maquiagem, os vestes lá de fora, não é de Deus. Deus quer orgulhar de você nos vestes da igreja, como Ele pediu. Porque como conselheira dos jovens, às vezes eu escuto as meninas virem falar, mas tiraram sarro de mim por eu estar assim. Mas não importa com isso. Importa com o que Deus acha de vocês. Tenham mais compromisso com Deus. Marcou uma reunião, marcou um ensaio, não perca. Não perca, não importa se está cansada. Pede a Deus para que Ele tire a canseira e permaneça na casa de Deus. Porque se você estiver lá fora, o inimigo vai tirar até a sua canseira para você fazer o que Ele quer. Então fica firme com Deus. Se apegue a Deus. Eu fui jovem, eu bebi, eu usei droga. Isso não é mentira, todo mundo sabe. Eu fui jovem, aqui enxergada, eu cheguei a usar droga. E aí? O que eu consegui com isso? Ao nome, droga. Não deixe que essa droga entre no corpo de vocês. Não deixe que essa droga venha fazer parte da vida de vocês.
Porque hoje, no meu tempo, eu não tive a oportunidade de conhecer a vida com Deus que nem eu conheço hoje. E nem vocês têm a oportunidade. Se precisar conversar com os conselheiros, com seus regentes, vão, se soltem, se abrem, mas se ajuntem a Deus. Tenham mais compromisso, sejam agarrados nas mãos de Deus. Não deixe que o mundo lá fora judie de vocês. Porque o mundo lá fora, vocês veem as meninas, talvez de roupa curta, escandalosa, maquiadas. Nossa, que linda. Viu? Você não nasceu com isso. Deus não pôs você na terra com maquiagem. Quando você nasceu perfeita, pura, pele limpa, cabelo limpo. Para que querer mudar uma coisa que Deus pôs na terra? Eu penso assim, hoje, as meninas da igreja são as meninas mais lindas do mundo, porque elas são puras, elas estão com a limpeza normal. Eu não digo passar um creme para limpar a pele, mas nada de maquiagem, nada de querer fazer uma coisa, mudar o que Deus fez. Tentem agarrar nas mãos do Senhor, tenham mais compromisso com Deus. Se precisar desabafar, vem desabafar com seus aconselheiros, porque eles estão ali para te ajudar, porque eles já tiveram uma experiência lá atrás. Como eu já sofri muito. Eu já sofri muito na minha juventude e eu não aceito que ninguém judie de vocês. Permaneçam na garra do Senhor, agarrem na mão de Deus, sejam justas com Ele. Quando falar, venham na reunião, venham para o ensaio, vão trabalhar para Jesus, sejam fiel a Deus, que Ele é fiel com vocês. Amém? Oh, glória, é forte, hein? Meu Deus. Então, a gente vai ficando por aqui. Deus abençoe você que nos assistiu até agora. Se você achou esse testemunho impactante, comente aqui. Deixa o seu feedback, né? Como o pessoal fala em inglês, feedback. Comente aqui, deixa o seu like. Compartilhe com pelo menos 5 pessoas no seu WhatsApp, Instagram, Facebook. E se inscreva aqui neste canal, no qual a gente vai postar os podcasts próximos. Então, não perca nenhum vídeo que será lançado aqui. Então, Deus abençoe. Pastor Antônio Marcos. Deus abençoe. Mãe Bel. Deus abençoe. O cinegrafista aí, ó. Rian. E é isso, a gente fica por aqui. E até a próxima, se Deus assim nos permitir. Paz do Senhor. Amém.